Fala galera, muito bem-vindo a mais um episódio do Zona Independente. A sua quinta nunca mais foi a mesma, meu amigo, depois que a gente chegou às quintas também. Amanhã eu vou falar isso também, que sua sexta também nunca mais foi a mesma e a sua segunda também nunca mais vai ser a mesma. Porque a gente veio aqui pra bater papo, trocar ideia, conversar e conhecer histórias, falar de histórias. Hoje eu tenho aqui uma galera que já tem uma caminhada aí, 12 anos de banda. 12 anos de banda, 13 já ainda 13, agora. 13 É. anos de Chegando nos banda, 13. já tá quase debutando. Isso aí. Tô hoje aqui com a galera do Arquivo Central, com o Zé e com o Márcio. Sejam muito bem-vindos. Opa, salve, salve, Vinícius. Meu Vinícius. Prazer enorme estar com Rapaziada, vocês. da hora estar aqui com vocês hoje. Chovendo em São Paulo. São Paulo chove, é um caos. Os meninos chegaram aqui cedão, foram rápidos pra chegar até que tá pertinho, né? ABCzinho ali, rapidinho, a né? gente tá pertinho, Moca, ABC, tudo junto e misturado. Galera, vamos começar do início. Vamos lá. É legal, né? Vamos começar do início. É, Como é que surgiu a banda, cara? Cara, a banda surgiu ali, como a gente falou aí, em 2012. Era uma banda de amigos que trabalhavam juntos, queriam tocar festa de empresa, queriam fazer cover, né? É o formato que toda banda começa. A banda foi logo já nos primeiros ensaios começamos a ver que a banda começou, eu não tava, né? A banda começou a perceber que o tino era outro, a galera tinha uma vibe legal de composição e, cara, em questão de meses a banda já estava fazendo som autoral. Começou com algumas mudanças de formação, né? Entrou bastante gente, saiu bastante gente. Em algum momento ali da história estabilizou. 2014 veio o primeiro álbum, todo independente, né? Eu faço assim. Com a formação já mais estável, já mais com essa formação que a gente tem, né? Duas guitarras, baixo e bateria. Ainda tinha percussionista também na banda, ainda nessa época. Andou mais um pouquinho, 2016 ali veio o segundo álbum, já com músicas mais sólidas, com os arranjos mais formados, mas já era a banda como ela é hoje, já é a banda não com a mesma formação ainda, mas já com aquela pegada que misturava blues rock, misturava música pop, tudo aquilo que a gente gostava de ouvir. Nos anos 80, o pessoal trazia para a banda e cada participante ali sempre com a liberdade de trazer música, trazer composição. Então, desde o início, a banda sempre foi aberta a isso. Eu entrei ali mais ou menos em 2017, né? Já tinha ali uns 5 anos de banda. Vim de outras bandas ali do ABC, que tocavam ou covers ou música autoral. Naquele momento eu estava tocando num projeto de música eletrônica, inclusive, uma Tudo a ver, dupla, né? tudo a ver, de Tudo a repente, ver. uma mudança, uma guinada ali, o pessoal procurando um batera, não pensei duas vezes, falei, vou lá, vou tocar com essa galera aí. E encaixou bem, a ideia funcionou. Veio o terceiro álbum, né, Politicamente Incorreto, e agora lançamos ano passado o quarto álbum, que é o do Guerra e Paz, que tem músicas dos clipes que nós estamos divulgando, eu diria que é meio o estado da arte da banda, porque ali todo mundo já viveu um monte de experiência, trouxemos um monte de composição, tem música minha, tem música do guitarrista, tem música do baixista, todo mundo trouxe pelo menos uma música ali para tocar no álbum, e isso é bem legal, cara. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dos álbuns e tal, e inclusive desse Guerra e Paz, né, Isso. que é o Mais último. assim. Como é que você entrou nessa banda? Como é que você entrou nessa parada, Rafa? Cara, eu tenho uma história que, tipo, eu comecei a tocar em igreja. E aí eu procurando banda, procurando, tipo assim, porque assim, quando eu saí, né, do meio gospel, eu já queria ir pro rock and roll, mano. Eu sempre fui ali, a gente tocava um metal gospel, tipo, tinha umas bandas, POD, então era mais voltado pra essa vibe, né? Uhum. Só que o cenário era muito complicado, enfim, aí eu comecei a procurar muito e não tava achando. Aí um belo dia eu coloquei no Facebook, na época, tem 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos que eu tô na banda. Aí eu tinha um grupo lá, né? Tô sem banda, eu joguei lá, aí Famoso Tô Sem Banda. famoso tô sem banda. Aí quando eu menos esperei, o Zé que me chamou. Eu faço o RH da Você banda, faz o RH da faço banda? sempre contato com a galera. Chamou, aí eu falei, agora. Ainda eu enrolei ele, coitado, porque eu tava viajando. Aí eu falei, eu fiquei meio assim, porque eu já conhecia arquivo, porque como eu tava pesquisando banda pra entrar, eu fiquei pesquisando bandas no ABC, bandas aqui na região de São Paulo, assim, e eu vi os clipes dele. Falei, pô, a banda tem clipe, da hora, né? Na época eu tinha visto o Vídeo de Cão,
A Lei também, Opa. que são os clipes que tem no YouTube muito louco. Eu falei, pô, esse cara é da hora, né? Aí quando ele me chamou, eu não acreditei. Eu falei, mano, esses caras tocam muito, meu. Sem, assim, puxar a sardinha, mas eu falei, será que vão topar? Porque eu aprendi sozinho e tudo. Eu falei, vambora. Aí quando eu falei pra ele, ó, tô viajando, eu vou voltar mais ou menos daqui um mês e tal. E aí ele falou, não, a gente espera. E assim Paciência, foi, né? mano. Aí, Ó, E uma coisa interessante, você falou do Vida de Cão. O Vida de Cão, ele tem ele se cruza nessa história aí com a Sub-Rock, cara, com bandas ali que são aqui da região também. O Vinícius, já que tocava com eles ali. Nós fomos tocar na Paulista, com o auxílio do Gil ali, que tinha organizado. E as imagens do Vida de Cão são as imagens da gente cara, tocando com a Paulista, com mais alguns micos cara, se eu não me engano, de eu outras bandas fotografei ali. vocês, velho. Provavelmente, Se eu cara. não me engano, vou até dar uma olhada, vou abrir aqui o meu Instagram que eu tinha de fotógrafo. Porque se eu não me engano, eu fotografei vocês. Eu fotografei tanta banda. Tem dois clipes que tem cenas ali daquele show da Paulista, o Vida de Cão, e tem também tá bom. o. Ah, caramba, deu um Na branco aqui. Paulista é Lei, não é? Isso, É. isso, a lei é 100% do show Lá na na Paulista. Paulista. O outro tem nuances ali, tem flashes ali Pode crer. do show. Cara, um momento bem legal ali, um momento criativo da banda. A gente saiu, se aventurou, falou, vamos fazer nós mesmos ali. Hoje em dia a gente consegue um apoio maior aí, conseguimos apoio esses últimos clipes que a gente fez, a gente conseguiu apoio das prefeituras, né? Começamos a correr atrás de edital. E Eu aí. fotografei Foi vocês. você Aí, mesmo. Olha só. esse, cara, é Cara, sensacional, velho. nessa época eu ainda não tava. Você não tava ainda, Ainda né? não. É isso aí. Você já conhecia o Paulo? Não, conheci eles através do guitarrista. Tinha o guitarrista, o Ah, Carlão, que tocava com a gente. O Carlão tinha um batera da época, o batera estava saindo, estava naquele vai não vai, tinha arrumado um emprego que exigia tempo integral de enfermeiro, uma parada muito louca lá. E o pessoal falou, vamos achar um baterista reserva, né? E eu tocava, já tinha tocado com o Carlão, já tinha tocado com Deus e o Mundo ali. E o Carlão falou, vem aqui, vem ensaiar com a gente uma vez. Peguei, cara, aquela mania, né, de TDAH, peguei o disco, os dois álbuns que eu tinha em casa, o Carlão tinha me dado. E, cara, fiquei ouvindo aquilo lá por umas 2 semanas e fui lá, fui fazer o teste lá. Cara, no teste a gente tocou umas 15 músicas, tudo saiu, cara. Então já tava meio. Já tirou as A músicas história já todas. tava ali, já, né? E daí foi esperar um pouco, né? Essas coisas se resolverem, mas questão de 1, 2 meses, o pessoal falou, "Ó, pode vir que tem um canto pra você aqui." e com ele ainda, tipo, pegaram pesado, então. Porque comigo, eles me passaram 20 músicas, né? Acho que já tinha 3 álbuns, se eu não me engano. Já tinha 3 álbuns. Aí eles me passaram 20 que ia ser o repertório de um show que a gente ia fazer. Uhum. Aí, só que, tipo assim, é música autoral. Porque quando você vai tirar uma música que você já ouve sempre, é muito mais fácil. Você E pega música outro autoral lugar, eu né? tinha que ouvir, e assim, você tem que ouvir várias e várias vezes pra ouvir. Tipo assim, guitarra solo, então você tem os riffs, ainda se for não desmesamente. Tipo, se for só os acordes ali, entre aspas, seria tão difícil quanto, mas, cara, eu É apanhei. complicado. E aí só que eles foram mais leves, então eles falaram, ó, quantas você consegue pegar na semana? Eu lembro que eu pegava uma média de 4 músicas por semana, porque a gente saía todo sábado, religiosamente. E aí, sabadão eu chegava lá com as 4 musiquinhas tiradas, algumas davam umas derrapadas, assim. Normal, né? A gente que tá aprendendo o som. Na audição foram 2 músicas que eles pediram pra tocar. Aí eu fui lá, tipo, eu fui muito tímido. Eu cheguei lá tudo assim, não sei se vocês lembram. Aí tudo com o maior medo, cara, porque eu falei, putz, e aí o nosso guitarra base, o Elias, ele ficava me olhando com uma cara de mal. Eu já falei essa história pra ele. Aí eu falava, putz, mano, esses caras não Sentiu a vão, não vão pressão. me querer, Esses mano. caras vão. Aí na primeira música eu já vi, eu falei, ah, mano, eu já pensei, acho que não rolou. Ah, então eu vou só de boa, vou tocar aqui pra zoar mesmo, pra aproveitar, tô aqui, os caras são gente boa, já curti ali a vibe na hora. Aí acabou, toquei lá, depois a gente fez uma pausa, né, trocou uma ideia e voltou. Aí já falou assim, ó, se quiser, O emprego é seu. Pega seu, O emprego é eu falei, pô, seu. sério? pega o seu Sério? canto, O RH já falou ali, só deu um joinha, vamos que vamos. tá contratado. A gente deu uma sorte, né? Porque primeiro que a gente já estava procurando guitarra faz um tempo e, cara, música autoral ela tem que ter uma chama, né? Não é só você ir lá e tocar, você tem que gostar, Sim, é você tem verdade. que ter uma identidade ali. A música é muito diferente você tocar cor, tocar música autoral. E a gente tinha demorado, já estava demorando bastante ali.
Mas seguimos procurando, sem enfiar os pés pelas mãos, né? E ajudou muito que a gente tem a banda em 5 pessoas, mas nós temos um sexto integrante, que é o Leandro Fonseca, que é o cara que produziu os nossos álbuns, né? Lá do estúdio Musiquê de São Bernardo. E o Leandro, o trabalho dele é diferenciado, cara. Ele manja muito de produção, de fazer tudo certinho. Foi muito fácil, eu acho que, passar as músicas pro Márcio. Dava para ouvir tudo ali, né? Ajudou. É, Som claro, com cristalino. certeza. Mas os caras Separamos umas te faixas. mandou transcrito as músicas, você tem que tirar tudo Eles me 100%. mandaram a cifra. A se eu não cifra, me pô, engano. já não foi. Já não Cheguei é a mandar o zero, Moisés sem a guitarra solo. Fui no Moisés lá, tirei as guitarras e mandei só a banda sem Só a as base, é guitarras, para verdade, é fazer verdade. Fazer aquele Verdade. backing track. Isso aí, Isso, cara. Se vira aí, cara. É o máximo que eu consigo para te ajudar. Mano, e como que surgiu, tipo, da onde que vem a origem do nome Arquivo Central? Cara, boa pergunta, cara. A galera que trabalha, que formou originalmente na banda, que estão na banda até hoje, é o Elias e o Paulo Aros. E eles trabalham numa empresa onde eles cuidavam do arquivo, eles trabalham com documentação e eles trabalhavam no arquivo central da empresa, sacou? Então, eles são arquivistas que gerenciavam ali as informações, guia, manual e toda essa parte. E era um departamento, é um departamento, eles estão ali até hoje. E aí o departamento era o departamento do Arquivo Central. Ficou Cara, fácil, né? você vê como é que é uma parada, tipo, simples, mas o nome é muito bom, né? O nome pega, bom, né? Um nome pega. fácil, que às vezes a banda coloca um nome muito complicado, ou bem, tipo, dá uma viajada e os nomes não pegam. O nome de vocês pega, tipo, Arquivo Central. Simples, né? É simples, fácil, não é uma bem rock nacional mesmo, né? Você vê Isso que aí. tem bastante influência do rock nacional. Tá encostando uma galera na live. Tem aqui Boa. alguém no perfil do Arquivo Central aqui que mandou um salve pra galera. Ô, salve, salve, galera. 100%. Agora, quem será que está no perfil do Arquivo Central aqui comentando? Se pronuncie, fale quem é, se identifique aí e vai conversando, participando da live junto com a gente. Sensacional. Bom, vou falar aqui um pouquinho dos nossos apoiadores. Vou falar aqui da Naldini Street Rock. Você que curte tênis personalizado, camisa personalizada, bonés, meia, a Naldini Street Rock tem tudo que você precisa. O Zé tá aqui vendo aqui, ó. Tênis, hein? Esse tênis do Iron vai ser sorteado no dia chique. 2 de maio, tá? Então, no dia 2 de maio, na próxima sexta-feira, vai rolar o sorteio desse tênis ao vivo aqui no programa. Então, para participar é muito fácil. É seguir a Naldin Street Rock, lá tem a postagem no Instagram. Seguir a BitLab aqui, que é o canal do YouTube. E seguir o meu perfil e comentar a hashtag Zona Independente. Beleza? Na segunda-feira, no dia 5, a gente vai sortear essa outra belezura aqui. Então, aqui esse tênis é bem legal, porque às vezes a pessoa tá ali e tal. É tanto masculino como feminino, tá? Então, a galera pode curtir. E você pode trocar os pés. Então, quando você compra lá com os caras da Naldini, você pode escolher até 6 pets lá com eles, além de ter camisas, bonés, meias e muito material de qualidade, muito bem feito para vocês. Falar da Trideware também, que é a nossa parceira que chegou agora, que também tem ali camisas, botas, camisas, calças camufladas, mochilas, bermudas. Então, tem lá um material de qualidade, entra lá, tem vários tamanhos, tem a pronta entrega lá para você, com preço camarada, tamanho do P ao GG, as calças 46, 48, masculinas ali. Então, entra lá, também tá rolando aí o Instagram. E você, banda, que precisa lançar material, não sabe como subir uma música na plataforma, não sabe como, para quem mandar a sua música, para qual rádio, FM, web, portal de notícias, tem o pessoal da SE Assessoria e Produção também que vai te auxiliar nisso. Então participa lá com o pessoal da SE, entre em contato com o Gilzão lá, fala com eles e vamos levantar a sua carreira, levar para o caminho certo. Tá colando uma galera na live. Ó, abraço Zé, Márcio, a galera da BitLab TV, o Paulão aí tá na live. Paulo Arauz. Aros. Nosso vocal. O vocalista do Arquivo Central. Cara, perguntar pra vocês, qual foi as maiores influências de vocês? Você falou ali que tem alguma coisinha, mas assim, tem alguma coisa que pega mais ali de influência, que
bebe bastante ali. Na verdade, assim, é um catadão de cada música, né? Cada música trouxe aí alguma história. Mas tem muito de blues rock, né? As músicas, a gente, em todos os álbuns nós temos ali um ou dois blues, blues rock, né? Com um pouco mais de ginga ali. Um rock nacional também, de forma geral, a gente tem ali Bebe um da DNA fonte. ali, né, de coisas, principalmente essas bandas paulistas ali, né? Tem ali Ira, tem bandas O que já próprio não, Raul também. voluntários, um monte de banda que já sumiu do mapa, mas que fez parte da nossa infância de alguma forma. Então, fez parte da minha e fez parte dos colegas que já estavam ali também. Então, cara, foi juntando. E à medida que a gente foi chegando, né, os novos músicos foram chegando, fomos trazendo história também. Até porque a gente também traz composições, né? Então tem músicas nossas ali no repertório, não tem um compositor só, não Isso é tem legal, né? a banda trabalha junto, Isso é legal pra caramba. e a banda trabalha junto com os sons. Então, assim, a gente trouxe um monte de músicas para a banda, mas a gente tomou cuidado de não descaracterizar o som da banda. Então, as músicas, para elas estarem na banda, elas têm vamos chamar assim, uma climatização, uma transformação, para que ela tenha essa vibe, né? Essa vibe coesa. Então, seja balada, seja músicas mais pesadas, seja covers, que a gente já gravou, todas têm um DNA ali. É fácil você identificar algo de arquivo central. É difícil explicar, cara, mas tem um, Tem uma tem pegada. um fio condutor ali que é os arranjos, são os arranjos que a gente faz, o jeito que a gente organiza vocais, o jeito que a gente grava também, tudo isso acaba contando, né? O jeito de gravar, a dinâmica que a gente usa. E mesmo fazendo os trabalhos de formas diferentes, às vezes a gente conseguiu chegar em resultados que se encontraram. Uma coisa que a gente tem de característica, por exemplo, né? É uma banda com 5 integrantes, então são 4 instrumentos, uma voz. Mas se você ouvir os discos, tem muito mais ali, né? A gente trabalha os arranjos à exaustão. Então, a música pede teclado, vamos pôr teclado. A música pede metais, estamos pensando aqui nos próximos trabalhos, vamos colocar metais. Piano, Sem precisar. se precisar, a gente vai atrás, a gente busca. A gente já, nos nossos arranjos, tem música que tem sax, tem música que tem Viola, né? viola, tem música que tem órgão Hammond. A gente sempre foi atrás de dar essa qualidade e a gente não tem aquele orgulho de a gente querer gravar tudo. A gente traz as pessoas também para fazer esse trabalho junto com a gente. Então tem muita coisa que o Leandro, que é o produtor, gravou, tem muita coisa de convidados. Esse último álbum que a gente gravou, tem uma música que a gente trouxe, uma cantora fantástica ali de soul, que é uma música, inclusive, que ela era uma música que encerra o álbum. Ela tinha ali, a gente começou a fazer os arranjos, falou, cara, aqui cabe uma voz feminina. Vamos virar o mundo ali atrás. Depois o Paulo me ajuda lembrando o nome dela aqui, que mais que justo a gente citar o trabalho dela. E teve muitos amigos que a gente trouxe para gravar também. Então, hora a gente grava, hora a gente traz para gravar. E às vezes, mesmo instrumento, isso acontece também. Eu já gravei muito teclado na banda, mas teve muito teclado que eu preferi que alguém gravasse porque ia ficar melhor na mão de alguém que realmente é tecladista, né? Tem coisa que você É o consegue. especialista do instrumento, né? Quando você vai fazer um acompanhamento, uma cama, é uma coisa, mas quando você vai fazer um solo, quando você Uma vai fazer melodia, uma melodia, voz. isso tem que trazer quem sabe fazer. Senão vira uma aventura furada, né? E a gente sempre tomou esse cuidado. Então o som, ele realmente ele é bem trabalhado. A gente grava, inclusive, muito mais do que a gente coloca no álbum, né? Às vezes tem guitarras que a gente gravou e no final não gostou, tem linhas de bateria que no final gravou de novo. Tem uma série de coisas que a gente vai tentando achar o melhor ali, até uma hora que a gente trava e fala, daqui a gente não vai passar. Porque se ficar também produzindo esse tempo todo, a gente também nunca lança, né? Então É. tem ali um momento que a gente fala, isso aqui é o limite para esse trabalho. Mas isso faz com que que os álbuns soem como uma evolução de um trabalho, né? Não são bandas diferentes tocando e gravando. Tudo tem esse jeito do arquivo central. Isso que você falou é bem nítido, assim, quando eu entrei eu já percebi que os álbuns, eles têm essa identidade auditiva, né, musical, então você consegue ouvir um álbum, os três álbuns, assim, você sabe que é Arquivo Central, não tipo assim, não é sempre um mesmo acorde, muito pelo contrário, é muito amplo, assim, são muito trabalhosos, assim, os riffs, as melodias,
E só que mesmo assim você consegue ver o pessoal. E é legal porque a gente nas composições, igual você falou, tipo, a gente se entende muito. Então, as linhas de composição, pô, a gente tava fazendo o mais recente lá, aí tava indo, daqui a pouco eu fiz um riff, aí daqui a pouco o Ivan, o baixista, falou, vamos fazer assim. Cara, vai entrosando, é muito incrível, Encaixando, né? cara. É, a gente, igual ele falou, cada um vem de uma referência. Eu, minha referência do rock, sei lá, AC/DC, eu já vou pra, mesmo o Iron, né? E aí lá o Paulo Elias mais blues, funk, né? O funk, não funk, funk americano, Funk enfim. americano. Isso. Então, tipo, e aí casa muito, é incrível, cara. Assim, é muito legal. E aí, os álbuns a gente tem desde um blues, né? Todo álbum, igual você falou, tem um blues ali, bem característico. Só que a gente fala também questões do dia a dia ali, principalmente do nosso dia a dia brasileiro. Então tem a música mais recente, o nosso clipe, Cavalo Dado não se olha os dentes. Então, tipo, é um ditado popular. E a música fala sobre isso, faz essa brincadeira, né, do ditado com o que de fato significa, né? Então é bem legal. Mesmo essa questão daqui que eu falei da lei, que fala em questão de, assim, de ideologias, né, de política e tal. Então, cara, o arquivo é da hora. Vou fazer uma pergunta para vocês dois agora. Uma pergunta um pouquinho mais extensa e um pouquinho mais complexa. São 4 álbuns, certo? O que mudou desses 4 álbuns que vocês perceberam na sonoridade da banda e o que cada um álbum você tem uma ideia de passar uma mensagem, no outro álbum, ou vocês vieram numa linha cronológica álbum a álbum? Como, né, geralmente nos trabalhos a gente fala de experiências pessoais, isso é a linha mestra nossa, né? Mas tem muito aprendizado. Por exemplo, o primeiro álbum foi gravado em 2 dias, foi gravado com a banda junto. Não teve arranjos, teve produção, mas teve muito overdub ali, né? Não teve tanto aquela coisa de gravar separado, com calma, com paciência, experimentando sons. E isso no segundo álbum foi mais latente, no terceiro álbum a gente já começou a explorar isso, a extensão, até no quarto álbum a gente ter feito o trabalho. O quarto álbum aconteceu durante a pandemia, ele tem uma história de composição todo especial ali, né? Falo dele por último, mas a maneira de produzir os álbuns eu acho que é o que realmente mudou, é o que gerou a vontade de fazer mais coisas, né? Então fizemos Uhum. o primeiro álbum, ficou legal, pô, legal, músicas bacanas, isso está funcionando bem. Começou a aparecer gente até querendo gravar música, mas lógico que essa é uma história para se contar depois. O segundo álbum veio com mais força, a gente já tinha mais preparo, mas aí vai trocando músicos, né? Entra músico, sai músico, muda a história. Mas o que a gente percebe é que o cuidado com a produção ele foi ficando cada vez mais acentuado. E o trabalho de fazer os arranjos também. Os primeiros arranjos eram mais simples, eram arranjos mais básicos. O que a gente tem de arranjo mais complexo, nós trouxemos com o produtor. O segundo álbum, nós trouxemos um pouco menos o produtor e já começamos a colocar mais a nossa cara. O terceiro álbum já começou a inverter esse jogo. O último álbum ele tem muito de nós ali, ele tem muito do que a gente produziu, inclusive saímos da zona de conforto. Aliás, esse último álbum, que foi ali na pandemia, foi feito durante a pandemia, a gente conseguiu fazer o negócio que eu jamais achei que a gente ia conseguir fazer, que é produzir sem estar junto, né? Cada um gravando da Cada sua um gravando o casa. seu. Então tinha lá as linhas de violão, música, voz e violão, que eram, em alguns casos, né, dependendo de cada um faz do seu jeito, ou música com teclado lá de fundo, só para ter a ideia da melodia. E a gente começou a trabalhar remoto, cara. Um passava arquivo para o outro, baixava lá no Sonar, jogava, O produzia. nome da banda já diz, né? É, Cara, uma bagunça. E chegou uma hora que quando a gente chegou no estúdio para gravar, a gente tinha as músicas pré-gravadas, cara. Mas assim, uma qualidade muito boa. Lógico, era uma qualidade de demo para você saber o que você queria fazer. Mas já estava ali, né? A história já estava ali. Inclusive, tem muito arranjo de teclado que a gente levou da demo Pro, pro pro... músico. Aquele arranjo estava pronto, cara. Só salvamos o track, levamos pro estúdio, vimos como aquilo funcionava, tá? Levamos ali, lógico, uma acerta aqui, ajusta ali, Uhum. mas muito do que a gente tem no álbum veio desses arranjos de casa. E a gente foi ali um ano inteiro. Como a gente tem nas famílias, a gente tem ali idosos, tem pessoas que já estavam mais vulneráveis, não dava pra gente sentar junto e simplesmente falar, vamos ignorar isso tudo, vamos se trancar no estúdio. Cara, não tinha Não tinha como. como, Não tinha né? como. A gente tá Então, falando
de um mundo que Tava há só. 4 anos atrás a gente não sabia É, nem o que que seria. Se estaríamos, é, se a gente estaria aqui hoje conversando, que nem se fizesse um podcast hoje, o podcast era remoto. cara, Era tudo, cada um você, a no seu sua pulinho. casa, eu da minha, mas também acelerou vários processos essa parada também. Tirou Cara, todo mundo muito da zona de conforto tirou, ali. tirou e forçou a gente a estudar, cara. Uma coisa que eu não fazia já há muitos anos, eu estudei bateria nos primeiros anos, depois fui aperfeiçoando ali no autoaprendizado, na experiência, né, de palco, tudo. E nesse álbum eu voltei a estudar. Peguei, comecei, me inscrevi ali nas escolas que tinham a grande vantagem de fazer aula remota, que ela era um pouquinho mais barata, né? E eu aproveitei para estudar, rever um monte de coisa de bateria que eu tinha visto já e eu não, ou não usava, não tinha entendido, e aí eu falei, é hora de pôr, já que eu não estou fazendo nada, eu vou estudar um pouquinho. E isso funcionou bastante, cara. Isso trouxe bastante brilho aí, né, nas músicas, nessas últimas músicas. O jeito foi mudando. E uma coisa que eu percebo também, que é o DNA da banda, isso eu passei por isso, o Márcio também, quando a gente entrou na banda, nós somos músicos diferentes daqueles caras que estavam. E nós tocamos diferentes, né? As histórias são diferentes. Mas teve, em ambos os casos aqui, a gente tomou muito cuidado para preservar a identidade daquelas músicas que já estavam feitas. Então, as músicas que não são da minha fase tocando, cara, eu por muitos anos eu toquei o mais colado possível naquilo. Depois a gente conversando, a gente falava, muda um pouco ali, põe um pouco mais de peso. Eu venho de bandas mais pesadas, né? Banda de hardcore, depois de música eletrônica e tal. Então, eu tenho uma mão um pouco mais pesada do que tinha uma matéria anterior, que tinha uma vibe mais MPB ali. Mas no começo, no primeiro ano de banda, eu emulava o som dele, cara. Eu não queria mudar aquilo, Até porque para respeitar a pessoa. respeitar a identidade da música da pessoa e a história da banda. E o Márcio viveu muito isso também. O Com Márcio também certeza. refez muito solo das músicas que Sim. que É, estavam eu ali, demorei né? pra. Porque assim, o Elias ele falava, pode, faz, vai como você acha melhor, pode colocar, tipo, mudar um pouquinho. Eu ficava com aquilo, falei, ai, meu, e agora? Vou ou não vou? Aí depois de um tempo eu fui entendendo, assim, falei, ah, então Tem coisa que vambora. você pode Então mudar, aí mas vai tem colocando a coisa. nossa cara O ali. Elias está aqui. Elias Tá com Paz? a gente, Isso, Elias, é tá Tá aí na com a live gente. aqui, ó. tio Opa, Elias. a fera dos arranjos. Ele é o melhor arranjador. Célia Nascimento. Célia Nascimento, que gravou com a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Elias, também. Célia Nascimento, que gravou com nós a música que encerra o álbum Guerra e Paz, o Soul. E, cara, se você ouvir, você vê que falta, que não poderia não ter uma voz feminina ali. A música pede isso, os arranjos pediam isso. Engraçado que quando a gente terminou a música, com o nosso time, a gente ouvia e falava, cara, precisa ter alguma coisa ali, tem que ter uma voz feminina ali, cara, vamos correr atrás disso. E aí a Célia Nascimento veio e gravou, deu um show no estúdio, né, cara? A voz dela se destaca e por aí a gente conversa com os amigos que acompanham a banda e é a música preferida de muitos. Um dos guitarristas que tocou com a gente, que me trouxe para a banda, o Carlão, ele vive, sempre que eu encontro ele, né, eu tenho muito contato com ele, sempre que eu encontro com ele, ele fala, cara, essa semana eu estava ouvindo Vida. E ele sempre fala, cara, é a música que eu mais gosto. E olha que ele fez bastante música com a banda, mas é uma coisa que realmente tem um destaque ali. E é uma música que a gente não tinha, né, no nosso target como as músicas de trabalho, né? Nós tínhamos a música tema, uma música com 9 minutos. Foi a primeira vez que a gente fez uma música A extensa. famosa ópera rock. Cara, uma Exato. música com vários momentos, com várias passagens, né? Com dois vocais, com até mais, tinha dois vocais, um backing vocal de ópera ali fazendo cama, e muito do que a gente aprendeu colocado ali, gravado, exaustão. Para essas músicas a gente tinha mais olhos, né? Natural, que você tem aquelas músicas que você quer fazer mais bem feito, que você quer aprimorar ao máximo, e tem aquelas músicas que são as músicas que fazem parte do conjunto da obra. E essa música, ela é uma música que estava até para trás um pouco esquecida, mas quando a gente colocou ela na gravação, acabou sobrepondo as demais lá. Para nós foi uma surpresa ela ter ficado do jeito que ficou, e o resultado ficou É fantástico. engraçado isso. Às vezes tem uma música que a gente, na hora de gravar, você grava tal, você gosta, porque todo músico gosta da música que grava, senão não gravaria. Mas tem umas que você fala assim, pô, essa vai pegar mais, essa talvez não pegue tanto. E essa que você acha que não vai pegar Que é mais pega. é que a galera A galera pira. ouve, gosta, fala, cara, É gostei isso mesmo. daquela. E é bacana, cara. Hora ou outra a gente acha ali alguém que comenta algo que a gente não estava esperando. Mas é como todo bom trabalho
independente é sangue, suor e lágrimas, né? A gente está sempre correndo atrás, sempre com alguma divulgação, sempre com alguma coisa para fazer. No meio do caminho a gente percebeu que a gente tinha organização o suficiente para começar a buscar editais, para começar a buscar esses caminhos. Tinha um clipe que a gente tinha feito com a faculdade, com o CAV lá de São Bernardo, Faculdade de Cinema de São Bernardo. Foi uma boa experiência, né? E aquele clipe abriu porta para a gente fazer outros clipes dessa maneira. Então começamos a se inscrever nos editais e conseguimos alguns A aí, gente vai cara. falar sobre Conseguimos, isso. Vai falar conseguimos sobre isso alguns. já já. Você falou uma coisa aí bem interessante sobre fazer um clipe com meus alunos de faculdade de cinema. Fica a dica aí para você, banda. O que mais tem é aluno de cinema que precisa de portfólio. Procura a galera. Usa a cabecinha e fala assim, pô, mano, eu tô precisando gravar um clipe, você precisa de portfólio. Vamos fazer uma parceria? Você tem ali a possibilidade de ter um material de qualidade com preço baixo ou quase ou de graça. Com ideias fora da caixa É, também, porque né, a cara? molecada quer fazer a parada acontecer. Perguntar pra vocês, qual foi a música que vocês consideram o divisor de águas, assim, na trajetória do Arquivo Central? Acredito que essa resposta tem muitas. Essa pergunta tem muitas respostas. Cada um de nós Então, pra vai você, enxergar, Zé. cara. Para mim, é uma música que eu considero divisor de águas, é a música Duplo Sentido, a música do segundo álbum. Ela tem assim, ela me remete de alguma forma a uma banda que eu gosto muito, Golpe de Estado, né? Cresci vendo Golpe de Estado, cresci indo em shows do Golpe de Estado, tomando baquetada na orelha, que o golpe era uma explosão sonora, era uma banda que transcendia para mim ali, né? E eu vejo nessa música, Duplo Sentido, eu vejo uma pegada de Golpe de Estado. Tem alguma coisa ali que me remete a ela, que me faz gostar muito dela. É uma música que eu gosto muito. Não é uma música, curiosamente, não é uma música que eu gravei, é uma música que é do segundo álbum, mas foi a música que me interessou, me fez me interessar pela banda. E tem um segundo som também que eu acho que é muito interessante, que é Madalena, que é uma banda, que é uma música com um cover que a gente faz, é, que que outras bandas também já gravaram, a Vitória da Mágica já gravou também, e também teve um resultado muito legal, banda, uma música de um compositor paulista, e essa banda também tem uma coisa que eu gosto muito, que é o swing, né? Duas músicas que eu não gravei, curiosamente, mas que eu gosto muito. Uma pela pegada mais hard rock e a outra pelo swing, pela coisa que a gente tem, essa brasilidade musical que mistura o rock com MPB de uma forma que ainda é rock, mas, cara, tem alguma coisa, tem um molho Tem ali, aquela pitadinha tem um molho ali, cara. brasileira ao extremo, Essa, assim. Isso aí. e são duas músicas que para mim são pô, muito importantes na discografia da banda. Imagino que pro Márcio seja completamente diferente, né, Márcio? Pra mim, assim, eu diria que é a Fácil Assim, porque ela vai para um outro lado, assim, em questão. Ela é uma música um pouco mais longa, né? E ela tem um clipe muito. Acho que o clipe dela foi meio que um divisor, assim, porque ele é uma animação. Então, e é uma música que no todo show a gente precisa tocar, que eles me permitem. Aí eu puxo o sardinha pro meu lado, que eles me permitem improvisar bastante nela, então eu gosto dela. Ela não é, que eu diria, a minha preferida, é uma das minhas preferidas, mas questão assim que eu vejo que é um divisor, assim, talvez seja ela, na minha opinião, assim, que acho que é bem legal. Porque as minhas preferidas mesmo, eles já sabem, né? Que é Fantasmas, Vida de Cão, eu faço assim também. A Goodbye e a Ben Blues. Todas As essas. músicas. E se a gente perguntar pro Paulo Orosa, a resposta vai ser completamente Completamente diferente. Ele diferente. vai falar, tudo já ficou para trás, que é uma música que ele gosta bastante, Essa. e outras músicas que com certeza tocam o nosso coração de formas diferentes, né? Faz a gente refletir de formas Sempre, diferentes. cada música tem um jeitinho especial dela e que toca de uma maneira, né? Eu vou botar muito exemplo aqui. Eu tinha uma música que eu gravei na época da Sub Rock que eu amava, que chamava Esperança. Que é uma composição minha, já tinha lançado ela uma época com um trabalho solo meu e gravamos, mudamos, deu uma repaginada, né, para não ficar parecido. E a música que eu mais gostava não era uma música minha, era uma música da antiga banda do Gil, que chama Quem. Aí os caras não gostavam da música. Eu que fiquei batendo, mano, vamos tocar essa música, vamos dar uma repaginada nessa música, vamos gravar essa música, a música é da hora, velho. É simples. Ele, não, mas é muito longa. Eu falei, foda-se, mano, vamos gravar, Faz, mano. Vamos gravar e já era. Fê, você tá atento aí?
Tá com aquele comercialzinho pronto aí? Sexo teatro? Isso! Antes de você soltar o comercial, já soltou? Não? Amanhã vai rolar um sorteio lá no Instagram, da B2Lab. Também muito fácil. A gente gosta de dar presente, velho. Uma coisa que a gente aprendeu com as parcerias é dar presente pra galera, pra nossa audiência. Isso é bacana demais. Poder dar um tênis, poder dar um brinde, um ingresso pro stand-up. E amanhã vai rolar um sorteio de 2 pares de ingressos para o stand-up que vai ter lá no Bexiga Comedy. Então, para você participar, é só ir lá na postagem que o meu amigo Léo Card gravou o vídeo lá ontem aqui no Papo de Homem, falando sobre o sorteio, e marcar 2 pessoas. Seguir a BitLab, seguir o Bexiga, seguir o Cheque Teatro e marcar 2 pessoas lá. E amanhã, 5 da tarde, eu vou estar aqui nesse estúdio fazendo esse sorteio para vocês e trazendo uma sexta-feira mais feliz para vocês. Solta o videozinho aí do nosso parceiro, rapidinho. Ei você, já conhece o Cheque Teatro? Não? Então você precisa conhecer a melhor forma de se divertir mais, gastando muito menos. São diversos espetáculos teatrais que você entra de graça e seus acompanhantes com até 50% de desconto. É isso mesmo, e não para por aí. Ainda tem descontos especiais em cinemas, parques, restaurantes, hotéis e pousadas. Ufa, é vantagem que não acaba mais. Muita cultura, lazer e diversão para curtir com a família. Não perca tempo. Acesse e aproveite. chequeteatro.com.br. Ei você, já conhece o Cheque Teatro? Não? Então você precisa conhecer a melhor forma de se divertir mais, gastando muito menos. São diversos espetáculos. Voltou, passou ali o comercialzinho do nosso parceiro Cheque Teatro. Então segue lá os caras que eles têm teatro, cinema, parque, stand-up. Tem muita cultura para vocês. Como o podcast diz, é focado em cultura, em arte. Então a gente traz artistas de todos os gêneros, classes, para conversar sobre arte aqui. E a gente agora vamos falar sobre arte. Vocês trabalham bastante a questão do audiovisual com videoclipes. E aí, vocês lançaram agora recentemente, né? Um clipe novo. Como é que surgiu a ideia desse novo clipe? Pô, cara, foi um trabalho bacana. Primeiro, né, conseguimos. A gente vinha de uma gravação de um clipe também com o Cave lá de São Bernardo, que a gente fez no ano passado. Clipe de uma música que chamava O Circo, uma experiência que foi bem legal. Fizemos ali no Teatro Lauro Gomes de São Bernardo, com, com, com ideias, como você mesmo disse, ali, com ideias dos alunos e dos diretores ali que eram bem diferentes para nós, que foi deu um resultado bem legal. E lá eles tinham dado a dica, falaram: "Olha, tá entrando ali Paulo Gustavo, quando pintar, se inscrevam, vai ter bastante incentivo para música, para arte como um todo." E aí a gente ficou com aquilo na cabeça, começamos a acompanhar os editais. Abriu o edital, a gente se inscreveu, mas não se inscrevemos em um, se inscrevemos num monte, né? Porque eu moro em Santo André, eu e o Márcio moram em Santo André, o Elias mora em Diadema, o Paulo mora em São Paulo. Cada um de nós foi atrás da sua cidade, fizemos um monte de inscrição ali nos editais, e o que saiu foi o edital de Diadema, né? Diadema fez uma pré-seleção de bandas, daquela pré-seleção virou a seleção final, conseguimos uma verba da prefeitura dentro da Lei Paulo Gustavo, e um período de um ano para correr atrás. Mas era diferente do que a gente tinha feito lá no CAV, que a gente só foi lá para gravar, cara, e era uma coisa, né, extremamente, vamos dizer assim, confortável, né? Esse daqui a gente tinha que correr atrás de tudo. Então foi um ano suado, cara, correndo atrás de estúdio, correndo atrás de figurino, correndo atrás de ideia, do que fazer, um monte de ideia que a gente viu e descartou para chegar na ideia final, que é fazer o clipe ali num estúdio com uma boa qualidade de iluminação, nós fizemos ali no Tatuapé, e procurando também usar todos os recursos que aquele edital permitiu para a gente. Então a gente fez um trabalho extenso, gravamos ali mais ou menos em outubro, e fomos soltar o clipe agora, porque tivemos todo o trabalho de produção. Não fizemos o trabalho sozinho, tivemos um grande apoio. Um dos grandes apoios foi do Rubens Melo, está aqui inclusive no chat com a gente aqui. O Rubens Melo, ele é diretor, ele trabalha com cinema, ele inclusive fez um filme recente de A Noite das Vampiras, né, que está no circuito independente aí, já há Deixar o algum convite, tempo. então, Rubens. Depois me chama lá no Insta. Vamos Ó, marcar aqui para você vir falar de cinema aqui. O cinema underground aqui filmaço, assim, no extremamente bem podcast. feito, cara. Um ótimo trabalho. E o Rubens também já foi parte do Arquivo Central, né? Na formação inicial, o Rubens também estava ali, depois ele foi para outras bandas, tocou no Vitor La Mágica, tem todo esse trabalho de cinema, já fez trabalhos com o Zé do Caixão, então ele tinha ali além de ser, né, um parceiro nosso de longa data,
ele tem o tino da banda, ele tem essa vibe rock and roll e tê-lo conosco produzindo o clipe fez com que esse clipe ficasse muito bem feito, muito bem organizado. Tudo ali foi pensado, bem feito e principalmente, eu acho que é o que vale mais a pena dizer, foi divertido fazer. Foi legal, não foi um trabalho cansativo, foi extenso, sim. Tivemos que sair correndo com aluguel de equipamento, cara, se ferramos horrores atrás disso tudo. Mas o resultado ficou no nível que a gente queria, ficou com a cara que a gente E já queria tá disponível e pra já está galera disponível. assistir no Isso canal aí, de vocês lá no no canal do YouTube. YouTube e nos canais de divulgação que a gente vai encontrando e Vai, trabalhando também, como o Zona Independente, por exemplo. pô, vamos depois ver. Eu vou botar, eu pedir pra produção depois botar o link Boa, lá aqui na descrição do clipe de vocês pra falar. É, é muito difícil essa parada de conseguir vencer um edital, conseguir um edital. cara, Porque você olha assim, você fala assim, pô, é um bagulho de outro mundo, porque é cheio de regrinha. escaramuças, né? Cheio de É, aí detalhes. é cheio de entrelinhas e pequenas linhas que você tem que estar muito É, atento para não dar problema. e assim, como é um edital, são organizados pelas prefeituras, né? Cada uma tem um método, cada uma tem uma. Cada secretaria de cultura pensa de um jeito. Então, tem muita prefeitura que vai numa linha musical diferente. Por exemplo, a gente toca rock, é um estilo que hoje já não é o estilo que está no top, né? Hoje tem outros estilos fazendo sucesso, tem funk, tem sertanejo. São os estilos que dão dinheiro, que dão projeção. Obviamente, essa galera vai ter mais espaço do que o cara que toca rock nacional, que já passou aquela fase de ouro e a gente está aqui tentando manter essa chama viva, tentando mostrar esse trabalho. Então, naturalmente, a gente tem uma desvantagem, vamos dizer assim, técnica de saída, mas a gente também tem um outro lado que é um trabalho bem feito. E quando o pessoal faz essa seleção de edital, eles dão uma devassa, né, nisso, né? Vai ver o que canal que você tem. O de Diadema, o pessoal foi olhar o canal, foi ver o que a gente já tinha tocado, se já tinha gravado o clipe, se tinha alguma experiência com aquilo. E eu acho que e assim, e aí vai um pouco de dose de sorte também. Mas o que é mais trabalhoso para mim, na minha opinião, é que quando você está num edital como esse, que o pessoal fala, você vai fazer isso sozinho, para a banda, por mais que o videoclipe seja algo natural da banda, a banda sabe tocar, né, cara? A banda sabe, eu sei tocar bateria, guitarra, a gente tá focado no instrumento, no que a banda, no som que eu produzo. O clipe, ele já é um caminho um pouco desafiador, Fora da caixinha. já é meio fora da caixa, já é uma coisa que a gente não tem tanta experiência. E fazer esse clipe, para nós, foi um aprendizado, porque a gente começou a olhar, pôr na planilha, e tem coisa que a gente não pensou em colocar que poderia ter colocado, tem coisa que a gente colocou e Não precisava. não precisava, tem coisa que a gente colocou e, putz, deu muito certo. Então, foi uma experiência. Se eu fosse fazer isso de novo, com certeza, se a gente for fazer num próximo edital, eu tenho certeza que a gente vai ser muito mais Assertivo. assertivo. Por outro lado, o dinheiro que foi imputado para a gente conseguiu usá-lo bem, né? Então, fomos buscar ali o melhor estúdio, não corremos. Acho que a grande, também, quando você tem um período como esse que é longo, é como você organizar um projeto. Você não pode correr, Uhum. mas também não pode ficar parado. Você também tem que estar em movimento. Mas você não precisa fazer as coisas correndo. Então, fomos olhar ali diversos estúdios, fomos falar com diversas pessoas, quem podia ajudar a gente, muitas ideias, não tivemos medo de descartar ideias. A gente chegou a pensar em usar uma máscara de cavalo lá, dessas hiperrealistas, a gente, cavalo dado, né, cara? Tinha tudo a ver. No final a gente falou, cara, acho que ficou um pouco demais, vamos tirar isso. Não estava casando com o resto do trabalho. Então a gente tomou esse cuidado, esse carinho, essa coisa de fazer com calma. E isso fez valer a pena, né? Também não deixou a gente estressado, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, foi divertido fazer, e a gente já tinha um pouquinho de experiência do clipe anterior que a gente tinha feito com o pessoal do CAV de São Bernardo. Na verdade, a gente tinha acabado de fazer, então estava fresco na Tava fresco, memória né? ainda, né? Espaço curto. E aí isso ajudou muito também, cara, porque a gente foi mais solto. No primeiro, no de São Bernardo, a gente não sabia o que ia acontecer. Nesse a gente tinha um domínio muito tranquilo lá. Então foi mais a questão de dedicar um tempo e no dia da gravação dedicar tudo ali, né? Do começo do dia até o fim do dia, vamos Foi viver. uma diária só a É, gravação. foi uma gravação, uma diária só. A gente fez o take
de 2 músicas, nós aproveitamos, né, Isso. os takes para as 2 músicas. O clipe principal é o Cavalo Dado no Senhor dos Dentes, mas a gente tem um cover também de Raul ali, que é o Metamorfose Ambulante, que nós mudamos a iluminação, fizemos Mudamos figurino. mudamos o figurino, mudamos o cenário, mas era o mesmo estúdio e a gente aproveitou essa energia. Mas o foco era gravar o clipe e sair com aquele clipe. Foi uma sobra, na verdade, né? O foco era sair com o clipe pronto ali, ou não ter que gravar nada depois. Mas a gente estava aberto a gravar se fosse preciso. Inclusive, chegamos a procurar estúdios, a gente está sempre ali, como disse o Márcio, a gente ensaia religiosamente ali todo sábado, e a gente, às vezes, não consegue fazer isso no mesmo estúdio, né? Vai do estúdio, vai para o outro, começamos a achar estúdios legais, falamos, a gente pode gravar um take aqui, começamos a pensar ali, mas no final, aquela gravação que a gente fez já tava suficiente, e acho que menos é mais, às vezes, né? É, às vezes menos é mais. né? Eu parabenizo o Zé, o Paulo, o Elias, claro, também o Ivan, mas eles que ficaram mais à frente dos editais, porque, igual você falou, tem muito detalhe, assim, são muitas entrelinhas. O material ajudou, com certeza, né? Porque eles já viram, a banda já tem bastante clipe, já tem bastante áudio, né? Os nossos álbuns. Então, mas assim, é muita regrinha na hora de preencher, então as bandas têm que se atentar a isso, porque às vezes um deslize assim já pode Uma informação errado errada, ali, escorregou, Que já passou era. desatento, às vezes não é nem errado, né? Mas que passou desatento, Não que entendeu não direito. entendeu direito, e aí pode. Vocês aconselham então as bandas, tipo, cara. corram atrás de editais. Corram atrás de certeza. editais. Não é um negócio impossível, muito pelo contrário. Se você correr, lógico que você não vai sair. Não é o primeiro edital que você vai se inscrever que pode sim. ser que saia, né? Você vai concorrer com muita gente. Mas isso vale até para shows também, né? Esses shows que as prefeituras organizam, embora tenha muito, eu imagino ali, tenha muito aquela coisa da preferência, ou trazer as pessoas que já se conhecem para evitar menos isso. Não vou dizer que está trazendo um amigo, mas às vezes até mesmo trazer a banda que eles já conhecem, que já confiam. Mas se você está organizando o trabalho, se você está organizando a banda e você organiza o seu, vamos dizer assim, portfólio, né? Tem a música divulgada nas plataformas, tem alguns clipes gravados, mesmo que sejam clipes que você mesmo gravou ali. A gente tem 3 ou 4 clipes que nós gravamos ali nós mesmos, no estúdio, com câmera, tudo, e câmerazinha na mão. E é muito diferente de fazer um clipe, né, profissional, mas te dá uma experiência também e te dá um material para você mostrar. Então, tudo que a gente fez até hoje, cara, sempre ajudou de alguma forma na organização dos seus trabalhos. Pra mim, o segredo, assim, respondendo, se a banda se leva a sério, ela vai conseguir o edital. A questão é essa, porque, como o Zé disse, às vezes o cara não tem ainda material, ele quer fazer um edital para ter o primeiro clipe. Mas se ele já tem, ainda que seja uma demo, alguma coisa mais caseira ali que ele Mostra. gravou, Bora exato. mostrar, Então isso, e a banda não pode desistir, porque se ela acredita, ela vai conseguir. E assim, você falou uma coisa muito importante, que é a parte do se profissionalizar, né? Ali fala assim, cara, é legal tocar rock, é bacana, mas vamos levar a sério, vamos ser É profissional levar a aqui. sério, é Exatamente. Eu profissional. tava conversando na segunda com o pessoal do Sigrid e Igrid, Bandaça. bandaça, antigas lendas, né? Boa. E eles Cresci mesmo. estavam falando sobre isso, cara, sobre a questão que eles, desde 88, quando eles começaram a banda, só, cara, vamos fazer música autoral? Então vamos levar a sério. É isso Entraram na parada, tipo, mergulharam de cabeça. Energia. E você falou uma parada que, conversando com a galera que tá começando a ter uma ascensão, e aí fica a dica para as bandas mais novas, é isso, é se profissionalizar, levar a sério o som, levar a sério o trabalho. Ter uma autocrítica também. E valorizar o seu trabalho, né? Assim, a gente, quando a gente tem a banda, obviamente a gente quer tocar. A gente quer mostrar o trabalho. Mas, às vezes, cara, escolher o que você vai mostrar também é legal, sabe? Não é só sair tocando e achar que você vai tocar em 20 bar e você vai ter resposta. Tem bar que não vai te respeitar, que não vai te dar nenhum apoio. A gente já tocou em bar que o cara não deu uma água pra A gente. gente vai falar sobre isso. Muito bom. E, cara, às vezes exigir, sabe, valorizar o seu trabalho, valorizar o seu esforço é importante também. Então, a gente não toca tanto, por exemplo, é uma banda de música autoral, a gente não tem show toda semana, não tem show todo mês, mas
Isso é um problema? Não necessariamente, cara. Talvez ele estivesse tocando aí direto num monte de canto e não tivesse valendo a pena. Você vai se estressar, vai se desgastar, não vai conseguir dedicar para fazer o trabalho de produção legal, que é aquilo que a gente tem o tino, a força para fazer, e o resultado não vai ficar bom, vai frustrar e a jornada não valeu a pena. Então, se valorizar faz parte do processo. Você falou uma parada no começo que, quando você estava falando de gravação, o menos é mais, né? Às vezes fazer menos show é melhor. Tem gente que quer sair tocando muito pelo esse ímpeto de tipo, eu quero mostrar meu som pra todo mundo. Explorar e não vai talvez dar E certo. você vai tocar de 30 shows que você fizer no ano, você vai tocar em 5 pico legal e 25 que não tinha nem a mínima condição, assim. Que às vezes nem tem público Não lá tem pra assistir, público, né? o dono do bar não quer investir, então, tipo, tem muito isso Não também. tem um apoio, não tem sequer ali uma ajuda, né? Às vezes com a água, cara. Pô, pelo amor de Deus, né, velho? Uma batatinha. Ajuda aí, né? Como é que vocês veem a cena autoral hoje do rock aqui em São Paulo? São Paulo, que eu falo São Paulo No global. no global, o ABC, região metropolitana toda, e capital, né? Cara, eu vejo a cena do rock tão forte quanto ela já foi. A diferença é que hoje a mídia ela não está olhando para o rock, né? Ela está olhando para uma série de outros estilos. Ah, eu acho que também uma parte do rock, não é que ele se foi, mas ele se transformou, né? Hoje não é o primeiro som que as pessoas ouvem provavelmente não vai ser o rock, vai ser um outro tipo de música, vai ser aquilo que tá tocando na rádio, vai ouvir o funk, vai gostar do sertanejo, e em algum momento vai ouvir um rádio e falar, pô, esse negócio aí é legal, vou ouvir esse treco aí. E aí provavelmente começa essa coisa assim, mas não é algo que está na mídia. Agora, olhando, isso é o lado ruim da história e também teve uma mudança muito grande na forma de se ganhar dinheiro com isso, né? Hoje a mídia eletrônica, o dinheiro não vem, cara. Não tem tanto dinheiro destinado para show. Os bares não pagam música autoral. No passado pagava muito mais, mas hoje a galera quer cover, né? O público em geral quer cover. Mas tem o outro lado, cara. A tecnologia mudou muito, trouxe muita coisa nova e qualquer banda hoje, com um pouco de organização, consegue gravar trabalhos. Eu tocava, quando eu era mais novo, toquei em um monte de banda ali nos anos 90. Para conseguir gravar uma fita demo era uma vida, cara. Era uma energia monstruosa, muita grana em paga o estúdio para conseguir gravar uma deminho que a gente saía distribuindo ali via correio, cara. Era um negócio surreal, mas que funcionava. E hoje isso funciona também. Talvez o que a gente não tenha conseguido ainda, mas tudo é questão de esforço, da galera trabalhar de uma forma geral, é conseguir explorar todos esses canais que tem. Tem muito mais canais, né? Hoje tem muito mais maneiras de divulgação. É, tem uma época que não tinha nada, né? Vocês veem hoje, então, o digital muito mais auxiliando do que atrapalhando. Eu vejo. Assim, tem sempre aquela coisa de quem viveu duas épocas, tá mais acostumado com uma, normalmente vai fazer críticas à outra, mas eu vejo o digital como uma coisa legal. E assim, até mesmo a gente está numa era agora, a gente estava falando um pouco antes de entrar no ar, de IA, de música por IA, cara, isso também é legal. Não é ruim, cara. Isso, assim, tudo depende da maneira como você vai isso. usar É ela. isso aí. Então, assim, pensando no meu, se eu estou em casa, toco bateria, cara, não toco guitarra, né? O que eu sei fazer de arranjo, eu faço com teclado. E eu quero compor músicas, aí ela pode sim me ajudar. Ela pode me dar ideias de arranjo, pode as coisas, o que ela faz pode ser mais claro para mim. Eu posso fazer trabalhos em cima daquilo que eu criei com o IA. Tudo é uma questão de como você abraça isso, como você usa isso. E se bem usado, não tem susto, cara. Pode ser bom. E o que eu vejo de legal hoje é isso, assim, tem muito mais canal digital, o meio digital é mais fácil de trabalhar, né? Menos, como eu disse, a gente fazia divulgação via e-mail, via e-mail não, via correio, mandava carta para um monte de gente, comprava a demo do colega que estava lá em Goiás, o cara mandava a demo, mandava um monte de papelzinho de flyer de banda junto, você pegava aquele monte de flyer, enfiava no envelope, mandava lá para o Rio de Janeiro e funcionava. Se aquilo funcionava, cara, imagina pro digital, cara, tá muito mais fácil, tá muito mais simples. O que eu acho que a gente tem às vezes é um pouco dessa letargia, de um lado, essa letargia de conseguir se adequar rapidamente a esses novos meios que vêm, web rádio, podcasts e tudo mais, conseguir
entender como isso pode ser bom pra gente, e tem aquela coisa de você não ser reativo, né? De você não ficar preso naquele mundinho e porque o mundo mudar, você falar, cara, hoje não é tão legal como era antes. Cara, eu acho uma opinião muito negativa, velho. Antigamente, as bandas estouravam o seguinte, elas começavam ali num bairro, né? O pessoal ali na garagem, assim, ia num bar, enfim, aí o boca a boca. Aí do bairro ele expandia pra cidade, né? Então a cidade ali, a banda ficou famosa na cidade, aí daqui a pouco foi pra região, o ABC, e aí vai crescendo. Hoje em dia, se você tem um trabalho legal, você gera um vídeo que seja ali, foca bastante na rede social, você tem a chance de você ser visto no mundo inteiro. No mundo tá, dependendo do estilo, mas se for nacional, no Brasil inteiro. Então, e isso, aí o boca a boca é muito maior, porque você consegue espalhar. Então, em pouco tempo, o que antes demorava muito, né? Hoje você tem essa oportunidade de conseguir num tempo mais rápido, né? E hoje você tem uma parada que se chama marketing digital, tráfego pago. Então você pega lá, você vai fazer uma campanha de tráfego pago, você pega lá, eu quero público, eu sei que minha banda tem esse som, tá nessa faixa etária meu público, mas eu quero ampliar. Então você vai montando, meu público tá no ABC, então eu vou encher o saco do meu bairro todinho. Eu vou pegar 50 conto, vou ficar fazendo um stories do meu clipe, R$ 50 numa Clicando. semana, vai ficar vendo, vai ficar lá na sua casa, você vai passar o próximo stories. Tem isso, gente. Você tem essas possibilidades, tem mil e uma possibilidades. E uma coisa que você falou, Zé, que é não ser reativo. Isso é fundamental porque a gente cobra tanto como músico autoral que o público não seja reativo a escutar o novo, a gente também não pode ser reativo às novas mudanças. E aí a música ela tá em transformação, né? Aquilo que era bom um ano atrás, aquilo que era inovador, agora já não é mais. Já é ultrapassado. E assim, e vai vir muita coisa que você vai ouvir, e eu digo isso porque assim, toca uma banda que toca rock nacional, né? Tem uma pegada de som bastante, bastante solidificada, mas isso não quer dizer que eu não possa ouvir coisas novas. Esse dia mesmo eu estava vendo uma matéria. Eu falei bastante de funk, eu não gosto de funk, cara, mas eu vi uma DJ, que é uma MC, que ela misturou funk com rock e aquilo ficou legal pra caramba. Mas o funk carioca, cara, misturado com aquela pegada. Leia, alguma coisa assim. Leia. Cara, eu vou achar aqui. E eu ouvi aquilo e falei, caramba, e continua sendo um funk, mas só que tem guitarra pra caramba ali, tem batera. Falei, pô, cara, esse negócio. E com certeza, esse é o tipo de pegada que vai espantar uma galera, né? Porque a galera tende a ser conservadora, né? Eu acho que talvez esse seja um dos defeitos do rock atualmente. Tem um público um pouco conservador que precisava dar chance para essas sonoridades novas. A música, ela tá sempre em transformação. A gente, Você sempre vai ter coisa nova. a gente sempre vai ter os heróis, né, das antigas, né, o próprio Iron, tipo o Steve Vai, a Mas você não galera pode mais pôr isso num assim. pedestal, cara. Exato, mas da mesma Pode forma, também, vem mas uma não só galera aquilo. nova. Então, tipo assim, por exemplo, lá fora você tem hoje a Polifia, que é uma banda assim que surgiu, assim, acendeu muito rápido e que o Steve Vai já viu e falou, pô, mano, esses Virou caras fã é a dos caras. tendência. Então, ele já foi e gravou um clipe com os caras. Então, assim, a nova geração, ela tem espaço também. Então, hoje em dia, sim, é muito mais pop, funk, mas eu acredito que o rock ainda tá aí, que Mas, a cara, nova geração, Mas, enquanto tiver uma mas você guitarra acha que lá, não é um pouco de preconceito, talvez de aprender a surfar um pouquinho na onda dessa galera? sim, você Por que não pegar um pouquinho de batida dos é, caras ou fazer um feat? A MTV, antes dela fechar, ela chegou a fazer um feat do estúdio Coca-Cola, que ele pegava a galera do rock, o pessoal do sertanejo, misturava e via o que e saía. aí Cara, saiu sai Fresno, coisa saiu uma boa. galera lá. Sai tem que coisa ser, boa. porque a galera, eu vejo assim, o público mais fiel, assim, tem muito preconceito, mas Essa- uma coisa é você não vai parar pra ouvir. Eu também, eu não ouço funk no meu dia a dia, mas você tem que, se o cara tá fazendo sucesso, alguma coisa ele tem, então dá pra você tirar uma referência, ou sei lá, fazer um easter egg ali, alguma coisa, igual você falou, uma referência. Estudar, né? Estudar. O que que esse cara tá fazendo de diferente Exatamente. que eu posso usar pro meu nicho? O que que eu posso usar? Cara, a gente falou ali um pouquinho de show, muito no off. Vou perguntar aqui pra vocês. Já teve um lugar muito inusitado que vocês tocaram, assim, que você falou, puta que pariu,
que é onde eu vim amarrar meu burro. Tem O que que eu vários. tô fazendo aqui? Não precisa falar casa e tal, mas conta aí os vou causos contar aí pra nós. duas histórias legais da banda aqui, cara. Teve uma vez, eu não estava na banda ainda, a banda foi tocar em Sampa, num bar. Eu, felizmente, não lembro o nome, então não tem nem como entregar o cara aqui, né? Eles foram tocar num bar e, cara, você tinha lá o backstage, né? Coxia lá onde você podia ficar, mas cada um chegou no horário. Então chegou o guitarrista subiu, tava lá, chegou na porta, né? Entrou ali. O pessoal recebeu ele, foi lá para a coxia, foi mais um pouco, chegou outro. Daqui a pouco chegou o vocalista não podia entrar. Tava na porta e já tinha dado a hora do bar abrir, mas ele ia tocar ali, cara. E aí chegaram lá na banda e falaram: agora o pessoal já tinha bebido, já tinha comido, chegaram na banda e falaram: agora vocês têm que sair para entrar de para pegar a fila para entrar de novo. Pô, cara, nós vamos tocar nessa merda, cara. Como que é isso, cara? E os caras falaram: não, é assim aqui que funciona, vocês têm que sair. A banda saiu, cara, não voltou não. Ah, fica aí pra você esse show aí, cara. Primeiro, não deixou um dos integrantes entrar. Cara, que absurdo, cara. O cara tá do lado de fora da porta, por que não? Que Que caramba de regra. regra Que louca. caramba de regra é essa, cara? E a outra, cara, por que você tem que sair do bar pra entrar de novo? Que sentido faz isso? E aí você tinha que, pô, pulseirinha, pagar, sei lá o que coisa. Talvez a galera quisesse ganhar uma grana ali, né? Extra. Uma grana extra. Mas, pô, a banda já tá tocando, cara. A banda já é parte do que o bar vai ganhar na noite, já é parte daquele momento. As pessoas que estão indo naquele bar, muitas foram para ver a banda, cara. E como é que você não tem um tratamento legal ali? Não dá, né, cara? Tem coisas que acho que o fator dignidade aí às vezes fala mais alto, cara. E teve uma legal que a gente fez agora recente, até contei um pouco dessa história. A gente foi tocar num bar agora nesses últimos tempos, que era lá na quarta divisão. Um bar até legal, cara, mas as fotos, né, a gente olhou pelas fotos do bar, o bar bonito, a banda com um palco em cima. Cara, quando a gente chegou lá, primeiro que era um bar bem pequeno, era um belo de um truque fotográfico. Parabéns pro fotógrafo. O cara mandou Vendeu muito bem, bem, o cara vendeu mandou bem. muito bem, cara, porque ficou muito bom. Mas, cara, o bar era muito diferente daquilo que a gente tinha visto. E quando a gente subiu, a banda ficava bem no alto, cara, era um alçapão com uma escadinha. Pô, puta de um trampo pra você levar os instrumentos, chance de você cair ali, você não podia pular no palco, não podia dar um passo pro lado. O Ivan quase caiu, deu um passo para trás ali, a gente quase largou o instrumento para segurar ele ali. E, cara, a bateria não tinha pedestais, ela tinha uns varão de ferro que vinha do teto, com uma rosca feita ali no macho, com umas porquinhas, e ali que você prendia os pratos, cara. Mas não numa Raiz. posição ergonômica, uma posição toda torta. Raiz, Aí, Mano, aquilo deu é trabalho. bem raiz, Cara, isso aí cara, é. não sei se dá pra entender, mas tipo assim, o palco ele era muito alto. Então, tipo assim, Acima do tinha nível da cabeça das é, acima do pessoas. nível da cara. cabeça. E aí era uma corrente que segurava assim. Uma co- É uma corrente, cara. E pra subir era uma escadinha assim É. que tinha que ir na mão, tipo, com a guitarra, o Ivan sofreu e tinha que levar o A gente amplificador ainda. A gente tem que tocar torto, cara. Quando o show acabou, eu tava me sentindo um puxa-frango do Pica-Pau lá. Tava É. meio tortão ali. O Zé tocou com uma caixa d'água atrás dele, Cara, assim. aquilo deu Tinha trabalho, um velho. alçapão ali onde a gente subia, ficava aberto. Então, e era muito espremido. E como a gente é em 5, nossa, a gente tocou assim tudo. Tipo- E o Ivan, coitado, ficou lá atrás. Tipo, a gente toda hora olhando, Ivan, não vai cair, não vai cair, mano. E ele lá, se segurando, ele ficou imóvel, assim, porque um passo que ele desse já era. Tem uma galera aqui falando, ó, o Douglas pegou aqui e falou, eu estava lá nesse dia no bar na quarta divisão. O Sensacional. pessoal tá aqui na live, tem o RM Lookfinger, Opa, produziu nosso Rubens meio Melo, pipô. nosso Grande diretor. o Rubens Melo. Ivan, Aimee, Aimee. né? Aimee. Aimee, o Rian, a Milene. Aimee, olha só. Tem uma galera aqui já na live aí. Sejam muito bem-vindos ao Zona Independente. Segundas, quintas e sextas tem sempre entrevistas aqui, então fico sempre o convite para vocês se inscreverem no canal, acompanharem várias histórias e trajetórias e conhecer ainda um pouquinho mais sobre cultura. Cara, eu também já passei por umas poucas e boas em show. Contei um pouquinho para vocês lá no bastidor, né? Que foi o show no Rio, lá na Vila Mimosa. Tipo, Gil pegou e falou, vamos pro Rio, vamos fazer o nosso primeiro show no Rio. Que coisa Pô, boa. coisa da hora, tocar fora do estado. Legal. Aí eu falei, Gil, aonde? E aí ele, na Praça da Bandeira.
Eu sou do Rio. Não tenho sotaque, tô há 30 anos aqui em São Paulo, mas sou do Rio. E conheço, vou direto pra lá. Aí eu falei, Gil, aonde na Praça da Bandeira? Aí ele, não, na Praça da Bandeira. Eu, Gil, aonde na Praça da Bandeira? Ele, na Vila Mimosa. Oh, Aí eu olhei assim, eu falei, não, mano, você não marcou um show na Vila Mimosa. Ele, não, mas o pique é muito louco, puta bar rock and roll legal, tradicional do Rio de Janeiro. Cara, a gente tava no bar ali, tomando a cerveja na frente, assim, pra entrar. E era só as do Job passando, as do Job passando, quase nua, e olhava pra gente, e fazia assim. vem, vem. Aí, não, não, obrigado. Não, muito obrigado. Aí o bar tinha gato para um cacete. Mas gato, gato, gato. Só que o bar tinha uma cozinha. Oh, Aí você viu o gato passando ali, o gato passando aqui. Aí os caras, não, eu fiz uns lanches aqui pra vocês. Eu falei, mano, obrigado, eu acabei de jantar, velho. Eu amo gato, tem um gato aqui agora no estúdio, mas não, né? Aí beleza. Aí chegou, os caras pegou e falou assim: ô, mano, a Sub-Rock tinha acabado de lançar Governo Genocida. Ô, cara, seguinte, aqui a área é de milícia, não toca Governo Genocida, não. Aí eu já olhei assim, oh. eu falei, pô, a música é de trabalho. Vai ficar pra Já próxima. quebra o set, porque era o ápice do show, né? Aí beleza. Vamos entrar no palco meia-noite. Da 11h55 começa a cair uma tempestade torrencial no Rio de Janeiro. O bar lotado, o palco consideravelmente bom até, bom pra caramba, o palco era muito bom, o equipamento era bom, só que caía mais água dentro do bar do que fora. A chuva tava caindo, e aí começou a cair uma goteira assim, do lado da tomada do meu amplificador. Aí eu, mano, eu não saí do Rio, eu saí do Rio de Janeiro pra não morrer e vou morrer no Rio de Janeiro eletrocutado. Não, é muito azar, velho, é muito azar. Putz, Aí, cara, essa foi. Tem umas foi histórias. hardcore. Foi punk. Gil, você me paga, Gil. Contarei todos os seus podres aqui nesse programa. Conta mais pra gente, Gil. Perguntar pra vocês. E aí, o pessoal da banda que também tá na live, tem um sonho, uma meta que vocês ainda pretendam alcançar? Ah, tem, sempre tem, cara. Primeiro, só de, assim, os trabalhos que a gente lançou já são metas que a gente correu atrás e trabalhou muito, né? A gente sempre costuma dizer que a gente faz isso para, por favor, a gente faz isso para, a gente eterniza nosso trabalho, né? De alguma forma. Em algum momento, alguém vai ouvir o nosso som e falar, pô, que legal, esse som naquela época era bacana. Então, o nosso próprio trabalho é um esforço coletivo, é um esforço que vale muito a pena. Mas a gente tem coisas musicais que a gente quer fazer também, né? Por exemplo, nós queremos, assim, a gente já tentou, já trouxe um monte de elementos musicais para a banda. Já trouxemos saxofone, já teclado, até berimbau a gente já colocou no som, percussão, mas a gente ainda não trouxe, por exemplo, o naipe de metais. O naipe de metais é uma coisa que a gente ainda sente falta. No próximo trabalho, no próximo álbum, deve ter lá algumas músicas, a gente separou 2, 3 músicas dedicadas com arranjo, preparando um arranjo ali para ter naipe de metais. Provavelmente dessa vez a gente vai conseguir. Tentamos no álbum anterior, resultado não ficou tão bom, né? E aí na hora do fica ou sai, a gente acabou tirando. E falou, vamos trabalhar um pouco mais nisso para as próximas músicas, mas desse próximo trabalho que a gente já tá começando a preparar, tem músicas que a gente quer trazer essa influência. É uma coisa que a gente nunca fez. Também tínhamos um dos que a gente conseguiu fazer, que a gente não queria fazer músicas longas, por exemplo. A gente sempre fez as músicas no pacote comercial, ali até 4 minutos, 5 minutos, exagerando, mas a gente nunca tinha feito uma música, por exemplo, de 9 minutos, que a gente fez nesse trabalho. E vamos tocar ao vivo em algum momento ainda, vamos trazer a galera toda. Trouxemos um monte de convidado. Era uma coisa que a gente queria fazer. Acho que a gente ainda não misturou ainda o suficiente em alguns estilos. Por exemplo, nesse próximo álbum vai ter uma música mais reggae, uma coisa. Estudamos bastante, né, sobre o que nós íamos colocar de reggae ali na música. Os próprios metais, deve ter alguma música uma vibe um pouco mais progressiva. A gente vai tentando expandir para o lado, mas tem uma regra que é principal, que é aquela que eu falei no começo. Tem que soar como uma banda, não adianta, não é um som que você vai ouvir e vai parecer um estranho no ninho. Vai ter a nossa cara, vai ter o nosso timbre, a nossa linha, tudo que a gente faz ali é pensando em algo que nós podemos fazer. E não porque a gente faz trabalho na produção, a gente coloca tudo aquilo que a gente quer colocar, mas ao vivo tem que sair bom.
Não adianta fazer uma música que tem um super arranjo que você não vai conseguir tocar ao vivo de jeito nenhum. Tocar ao vivo, né? Também não tem graça. Obviamente, ao vivo, ela vai ser ou mais simples ou vai ter um arranjo próprio. A gente tem músicas que a versão do disco é totalmente, diferente da versão que a gente toca ao vivo, mas ela tem ainda a cara da banda e ela ainda tem arranjos, ela ainda preserva alguma coisa que você consiga, você ainda identifica a música como a mesma. Você fala, pô, essa música ficou diferente aqui e tal, mas é a mesma. Mesma A pegada. história está intacta lá, né? Então, essa obsessão, eu acho que é um gol legal nosso. Agora, fazer essa expansão é uma coisa que a gente quer fazer músicas um pouco mais laterais ali, um pouco misturando um pouco mais de ritmos, trazer parte progressivo e ainda vamos trabalhar para melhorar algumas coisas. Sempre tem tudo fica legal, mas tudo tem uma oportunidade de melhora e é algo que a gente pode trabalhar. Depende um pouco do tempo que a gente tem, da disponibilidade, né? Então, agora, trabalhando, por exemplo, em montar um estúdio para a gente, né? Então, o Elias, o guitarrista, ele tá numa mudança ali de casa, a casa dele tem espaço para a gente ter um estúdio da banda. Então, Próprio, que um estúdio facilita. próprio. Então, a gente provavelmente vai fazer uma coisa que a gente não consegue hoje, que é ter um tempo um pouco mais à vontade. Hoje a gente está preso no horário de estúdio. Reserva 2 horas no estúdio, 3 horas no estúdio, é o tempo que você tem. Naquele tempo você tem que entrar correndo, monta a bateria, põe pra meia hora botando Você já perde montando tempo tudo. montando instrumento, timbrando, Vai passar o afinando. som, vai fazer lá no primeira meia hora vai embora, você vai. Isso, com sorte, a primeira hora, só a primeira meia hora que você prepara tudo isso para depois tocar. Tendo um estúdio, uma casa, a gente já pode deixar algumas coisas montadas, a bateria já pode estar montada. No máximo, vou prender os pratinhos ali, eu já conheço o som dela, né? Então, usando aí o meu Tem um ampli que exemplo, só aqui, eu vou mexer. um amplo que só você vai mexer. Então, cara, vai ser muito mais fácil e aí você não tem que cumprir aquelas 2 horas. Então, dá para pegar um sábado e falar, ó, vamos ralar hoje, vamos gravar uma demo, vamos fazer uma pré-produção aqui, uma coisa que a gente gosta, né? De ter um pouco da ideia da música antes de ir pro estúdio para gravar. Mas isso pra compor também, Pra não tem que compor ficar também. É que você tem um Fica espaço. preocupado com É o tipo, A gente vai tempo. conseguir. ensaiou, Isso é um grande meta, eu acho. vamos queimar uma carne aqui e compor. Isso, exato. Então, uma exato. cerveja isso e aí. compor. Um pouco Porque- menos despreocupado, um É. pouco menos sem aquele estresse de você estar no ambiente. Agora, ainda assim, eu acho que de vez em quando você tem que ir para esse mundo também. Então você tem que ainda ensaiar em estúdio às vezes, porque tudo vai se transformando. E às vezes você está num estúdio, você vê uma ideia legal, você vê um conceito legal que o cara fez, ou alguma coisa que tem ali que faz o som ficar mais legal. E aí, cara, passa a ser meta, né? Fala, pô, se aquilo lá funciona, eu posso fazer funcionar Coisa aquilo do meu, que faz meu. também. Então, estamos muito antenados com isso, né? Queremos ter o nosso espaço, mas queremos também continuar dando uma zoiada aí, ver o que o pessoal está fazendo. Eu acho que é muito válido isso, né? E você, Marcelo? Cara, eu digo assim, o Zé falou das metas da banda, assim, mas acho que dos integrantes a gente compartilha. Porque pra mim, quando eu entrei, eu pude participar de clipes, então a cada trabalho que vai desenvolvendo é uma meta alcançada. Então, tipo assim, pô, é igual foi dito, tem bandas que não conseguem gravar uma música. Então, pena pra gravar. E aí eu entendo, a gente já conseguiu gravar a música, já gravamos um clipe. A gravação de clipe é muito legal. E, tipo, tem toda uma equipe, tem maquiagem ali, é um dia que você separa pra fazer aquilo. Então, aquilo, assim, artisticamente, assim, falando, foram metas alcançadas, né? E com certeza, assim, o estúdio vai ser um passo muito grande que vai dar uma guinada, assim. Vai ser um arquivo central 2.0 ali na Ajuda, né? nossa Ajuda pra vibe, com caramba, né? certeza. E aí, um dia, quem sabe, tocar na rádio aí, né? E, cara, o Ouvir a jabá é nossa caro, música lá, mas, cara, pro Hoje patrocinador. hoje tem a possibilidade de ter muito programa de FM que não cobra jabá, né? Graças a Deus tem essa possibilidade, né? Com os caminhos certos, com as pessoas certas para ajudar ali, você consegue fazer isso. Cara, a gente tá chegando parece na parte final do programa. Boa. Vou fazer um ping-pong aqui rapidinho, um bate-bola, o meu momento Marília Gabriela. Vou, vou perguntar para vocês relacionado à banda. Um dos álbuns inesquecível para vocês, o favorito. Cara, pra mim é o politicamente incorreto, que tem muito sangue, suor e lágrimas ali. Era uma época que a banda não estava tão. A banda ainda estava. Tinha uma formação que ainda
tinha ali não era uma formação estável como a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma formação que a gente considera muito estável, galera com um respeito pessoal muito grande, o pessoal, ninguém vai pro estúdio chateado, né? Todo mundo se diverte, seja gravando clipe, seja gravando música, é sempre muito divertido tá com essa galera. Mas a gente já teve um momento que isso era um pouco mais tenso, tal. Então, o Politicamente Incorreto, o terceiro álbum, foi o álbum que eu entrei já gravando, inclusive, né? Entrei praticamente já pegando música para gravar, e era um momento que a banda ainda tinha algumas tensões ali que precisava resolver. E não que fosse picuinha, mas era um clima que já não era tão simples assim de domar, e isso reflete na música, né? As músicas também levam essa história. Então a gente pega as linhas de baixo, por exemplo, elas foram tensas para se gravar, porque a gente sempre tinha algum conflito, os solos tinha conflito ali também que a gente tinha que resolver, então isso atrapalhava muito a gravação, mas e aí esse é o lado ruim da história, mas o lado bom é que a gente conseguiu superar tudo isso e fazer um álbum que ficou com resultado muito bom. O trabalho ficou legal, ficou um trabalho com sonoridade mais moderna, né? Os dois primeiros álbuns têm uma sonoridade mais, mais rock nacional. Esses dois álbuns agora têm uma sonoridade mais rock, de uma forma um pouquinho Ampla. mais pro hard rock ali. A gente manteve a essência, mantivemos as baladas, mantivemos tudo aquilo que a gente que é parte da nossa história, né? E que é legal fazer. Mas a gente deu um passo a mais ali musicalmente. Então, os arranjos estão mais complexos, todo esse clima fez a gente trabalhar mais, fez a gente se esforçar mais e, cara, o resultado ficou legal. Então, para mim, é o ponto de virada, é isso. E você? Pra mim, o quarto é o Guerra e Paz, né? É isso aí. Porque eu não participei da gravação deles, eu entrei e já tava, mas o Guerra e Paz, ele tem meio que uma história, assim, um começo, um meio e fim, e eu vejo comparado aos outros, não que os outros não sejam, mas ele é bem mais, o pessoal tá mais, assim, livre, sabe? Você vê que, acho que se divertiram mais, talvez, pra fazer, que as músicas, elas se conversam mais, então acho que ela é, cara, assim, é muito louco. Das músicas que eu mencionei que são as minhas preferidas, algumas estão nele, então, com certeza. Um show marcante pra vocês? Cara, teve vários. O Arquivo Central, um dos primeiros shows que o Arquivo Central fez foi lá no teatro, no teatro do Sesc Diadema ali, né? O Teatro Municipal. Eu não lembro exatamente o nome do teatro de Diadema, mas foi lá. Foi um show que muito bem produzido, um show que teve um bom investimento de produção, foi um show que marcou a história da banda, apesar de não estar ali toda a literatura da banda. Acho que é um show que tem mais registros, mais informação, então esse com certeza foi um show que marcou bem. E tem esses últimos shows que a gente fez, todos foram muito legais. Teve um que a gente fez num bar em Guarulhos, que eu gostei muito, no Belo Magos, também, que era um show casa cheia, né? Era o aniversário do Rubens Melo. O Rubens Melo estava ali com a banda dele também, com o Vitória Mágica, e o Arquivo Central foi abrir esse show. E show com um público legal, o som da casa legal, a banda muito bem entrosada, não teve um erro técnico. Aquele show para mim Então, tecnicamente perfeito. tecnicamente perfeito, ficou muito legal. Teve, lógico, né? Gambiarras e problemas de bastidores a gente sempre tem, mas a gente conseguiu contornar e fazer um show muito legal. Ali, para mim, foi um momento que eu vi que o arquivo deu. Tá redondinho aqui, tá funcionando bem. E ao vivo sempre funciona, né? Ao vivo sempre sai bem legal. Sim, pra mim foi o primeiro show que eu fiz, né? Foi lá em Mauá, né? Enfim, mas foi numa casa lá em Mauá. E, cara, foi muito incrível, porque a gente tá sempre no estúdio. E aí, quando chega lá, você vê que a vibe é diferente. Então, aquilo pra mim foi. E a gente tocou muito bem. E aí, no show a gente se solta mais. Então, como no álbum a gente tem ali as músicas certinhas, mas no show a gente, não que modifica, mas consegue brincar mais, às vezes estende um pouco, brinca com a galera. Então o primeiro pra mim foi o mais marcante, com Então, uma certeza. coisa que eu acho legal, o Márcio trouxe isso pra gente, pra banda, inclusive, é uma coisa que eu acho bem bacana. O Márcio, como ele toca com transmissor sem fio, ele
tá à vontade para dar um rolê pelo bar. Então, Vai Eu fui passear lá pra no... rua, eu então, chamei a galera que tava lá na o calçada, solo, assim, o solo de tocando. guitarra é lá no bar, às vezes é lá na porta do É. da porta da entrada. Cara, não tem É lugar um para show ele. à parte, É né? um show à É um parte, show à cara. E parte. isso traz a galera, faz a galera falar, o que tá acontecendo aqui? E começa a trazer a galera pro show. Um desses shows que a gente fez em Mauá ali, é, tinha algumas bandas bem legais tocando com a gente. E as bandas vieram falar com a gente depois, falaram, cara, o que é isso aí que vocês tocaram? Porque era um monte de banda mais pesada e o Arquivo Central fazendo blues rock, rock nacional. A gente tinha tudo para dar errado, cara. E só que a aposta nossa foi, vamos fazer o que a gente sabe fazer, do jeito que a gente sabe fazer, não vamos pôr, não vamos tentar ser aquilo que a gente não é, vamos tocar o que a gente toca. E isso fez um som ser muito diferente. E essa vibe de tocar ao vivo com conforto, com confiança, fez com que a gente se desse bem ali naquele dia. E passou a ser a galera toda veio ali falar com a gente, as bandas que tocavam pararam para vir falar com a gente, falar, pô, cara, que show legal, como é que vocês organizaram isso, e tal. E não, a gente não estava esperando muito daquilo, né? Mais uma aqui. Um artista que vocês gostariam de dividir o palco. Pô, tem vários, hein, cara. Infelizmente, alguns que eu gostaria não estão mais vivos. Não dá mais. Mas assim, gosto muito de Arquivo Central. Aí né, ainda não fez o... Aí ainda não fez. Aí ainda não fez. Gosto muito de Golpe de Estado, né, cara? Gostaria de um dia ter alguém do golpe. Ainda tem, né? O Paulo Ziner tá vivo ainda. O Catalau já não tá mais no mundo da música, mas o Paulo Ziner tá vivo ainda. É um cara que ainda dá para dividir ali. Mas, assim, como bandas, há várias, né? Tem tudo aquilo que acho que cada um, de novo, tem gostos pessoais muito diferentes ali, né? Eu gostaria ainda de ter uma vibe com uma banda como o Golpe de Estado, abrir para uma banda como essa, ou para uma banda dos Irmãos Music, que tocam muito também, acho que estão vivos aí bastante ainda, e tem trabalhos bem legais, mas isso, claro, é um gosto bem pessoal, né? Imagino que as respostas sejam diferentes aí dos colegas. O Zé é uma enciclopédia de bandas, ele conhece uma galera, eu sou os mais clássicos, eu gostaria muito, tipo CPM ou até o Capital, pô, seria muito louco assim dividir. Falando nacional assim, com certeza, mano. Se pudesse extrapolar. É longe Aí aí. Brian May é meu herói lá, ou o Angus enquanto ele ainda tá aí, né? Pô, pensa, mano, da hora. Sonhar, né? Só Da... a casca, vai estar vivo. Vamos, não tem que pensar isso mesmo, tem que sonhar mesmo. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Quando você menos espera, acontece que um fulano conhece outro fulano. Tipo, Então você vê, você já tá ali. você já tá tocando com um cara. Eu tive uma vez uma experiência quando o Japinha ainda tava no CPM 22. Ah, E ele tava começando aquela banda dele, Dinossauros e tal. E eu fui tocar num bar, que era um evento beneficente, que era para arrecadar alimento pro pessoal que tinha chovido em São Paulo, numa daquelas chuvas que acaba com tudo. E, tipo, ele foi tocar com a banda dele lá. Eu falei, mano, tô com, na época, o melhor baterista do Brasil aqui. O não eu já tenho. Por que não perguntar? Por que não? Aí cheguei nele, ele terminou de tocar. A minha banda ia ser a última tal. A dele veio antes, que ele tinha um show na sequência com. Ele tinha que sair correndo pra ir pro show com o CPM. Aí eu falei assim, ó, Japinha, na moral, tô ligado que você tá na correria aí. Sai pra dar um som com nós? Na batera? Aí ele, pode ser a primeira música? Eu falei, irmão, se você quiser a primeira, se você quiser a última, você que. Se quiser. Você que manda. Aí ele, qual música? Eu falei, mano, vamos fazer uma zoeira, tipo, lembrar o tempo da MTV, vamos tocar um. Vou chamar todo mundo, um de cada banda aqui, pra subir no palco, os vocalistas, e você na batera. Vou mandar um Legião Urbana. Aí ele falou, beleza. Aí chamei a galera das bandas, subiu no palco, tem registrado. Então, tipo, às vezes Às vezes acontece. rola. Às vezes rola. Um show que você. Um lugar que vocês têm um sonho de tocar. Olha, tem lugares que eu não gostaria, não tenho sonho de tocar. Lugares que às vezes são muito bons. Manifesto, por exemplo. O Arquivo já tocou no Manifesto. Não foi uma experiência Também não tive uma bacana. experiência bacana lá, não. Não foi legal, assim, cara. Agora, assim, eu não vejo, talvez, por um gosto pessoal, eu não gosto tanto de show grande, show de estádio. Eu acho que no show de estádio, no show muito aberto, o som, ele tende a ser mais limitado, ele tende a ser tende a prejudicar um pouco a performance e o carisma da banda. Eu gosto de lugares pequenos. Mas tem palcos aí que eu sempre achei muito legais, né? Tem São Paulo ali, por exemplo, tem. Puta, cara, como é que é o nome do bar, cara? Eu nunca lembro esses bares aí.
Não vou lembrar o nome agora. Mas tem uma série de bares ali que fazem a minha cabeça. Café Piu Piu, por exemplo. Ah, esse. É um lugar legal para tocar. São palcos pequenos, Bem mas que antigo, né? é, Bem história do tem rock, toda né? uma história ali. E muitos dos meus mestres de bateria tocavam lá, faziam sessão lá. Então é um lugar que normalmente eu toparia tocar de boa. E até mesmo bares que não tem um palco legal, mas que são nomes históricos. Fofinho, por Toquei no exemplo. Fofinho. Aí, cara, é um lugar que é uma É uma experiência experiência que você bem tem que legal, ter, bem né, legal, bem cara? legal. Então, esses bares assim, eu me divertiria muito fazendo. Santo André tinha o Lollapalooza, agora fechou. Já toquei também. Também, então. Cara, Ali já toquei com uma outra banda Tive também, uma muito experiência legal. ruim no Lollapalooza Também. ali. Não foi boa, não. Mas tem uma série de palcos. Eu lembro de um estúdio que eu toquei uma vez em Santo André, que era o Estúdio 74, e era um bar, era um estúdio debaixo do bar. Cara, underground do underground, você subia escada, descia escada para chegar no bar. Já vi essa história antes do Roquinho, né? Mas você subiu a escada, chegava num bar, num ambiente lá, que era um lounge, e depois você descia pro palco. E era tudo para dar errado ali, cara, mas assim, cara, foi um dos melhores shows que eu toquei, foi ali, porque o ambiente estava lotado, sabe? Era um bar pequeno, lotado, com gente saindo pelo ladrão, e aquele clima no ar ali de fumaça de cigarro. Cara, a descrição não parece tão boa, mas tocar ali naquele ambiente É da era hora. fantástico, cara. Foi fantástico, foi uma experiência muito boa. Ah, eu, sem dúvida, no Santo Rock Bar, cara. Tenho vontade de tocar lá em Santo André. Pô, E também no Aramaçã, mano. Aramaçã. Carabaçã é Carabaçã- antigo, hein? Carabaçã é um Hoje, clássico, cara. só andando lá. Carabaçã é um clássico dos clássicos ali. Tem muita coisa boa lá. Ah, eu também. Acho. Galera, deixa a mensagem aí final pra galera, pra galera que já conhece a banda, que tá aí na live. Só fazer uma correção aqui, eu falei o nome de uma galera na live, esqueci da Andréia Lima. Andréia, Opa. não esqueci mais de você. Falei de você minha aqui mamãe também. aí. Que ela falou, eu também tô aqui. Aí eu tinha que lembrar pra não esquecer. Então, fala aí pra galera que já acompanha vocês, pros novos que vão conhecer através dessa entrevista, dos cortes. Deixa um recado aí, essa câmera é de vocês. Bom, primeiro, o meu agradecimento aqui ao pessoal do Zona Independente. Obrigado aí pelo acolhimento. Muito legal poder vir e falar um pouco do nosso trabalho para vocês. Um papo super bacana. Talvez uma mensagem que eu posso deixar é nunca desista. Sempre corra atrás. Você vai conseguir. Pode não ficar bom da primeira vez. Se você quer montar sua banda, se você quer fazer o seu trabalho, faça, refaça, desfaça, não se apaixone por isso, faça de novo, e cada vez que você fizer, você vai ter uma ganho de experiência, você vai aprender alguma coisa. E agradeço aí os amigos do Arquivo Central que estão com a gente, os familiares, toda a galera que está curtindo. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui e vamos juntos aí sempre. É isso daí. Pô, eu também queria agradecer ao Vinícius, né, o Zona Independente. Agradecer também ao pessoal da banda, o Zé, o Paulo, o Elias, o Ivan, que eu tive a oportunidade de conhecer. São pessoas incríveis. Pô, eu amo esses caras, são muito top. E essa banda pra mim é muito louca também. Então, um abraço pra todo mundo aí, a minha família, o pessoal que tá acompanhando aí a gente. Segue lá no Insta também, Arquivo Central. Segue a gente também no pessoal. O meu é Márcio Filho 94. O Zé tem o Facebook também, né, Zé? Zé Vedovato. Zé Vedovato. E O Instagram não? Instagram também. Instagram também. Zé Vedovato, isso aí. O Instagram da banda tá ali rolando na live pra galera Legal. seguir, acompanhar lá vocês. Fechou. Vejam o nosso clipe. Vejam, entra no Assistam canal lá, do YouTube. muito, Aproveita, ó, muito. quando terminar a live aqui, ó, já vai lá, coloca, Cavalo dado não se olha os dentes, procura lá, Arquivo Central, Cavalo Dado Não Se Olha os Dentes, assiste o clipe, deixa o like, se inscreve no canal da banda. Dá aquela Parece força. redundante o que eu estou falando, mas vocês não têm noção como isso faz diferença para mudar um pouco o algoritmo das redes sociais, para ajudar a gente a vencer a virar um pouquinho o jogo contra essas fazendas de influenciadores e artistas que pagam milhões e milhares de dólares para conseguir chegar nesse nível. E um like para certeza. nós são as palmas digitais aí. Então, cara, dá aquele apoio para É nós. isso A aí. gente gosta muito. É isso aí, se inscreve no canal. Bom, eu quero agradecer ao Zé, ao Márcio, ao Ivan, ao Paulo e o Elias, Elias. que estavam aí, a todos vocês que estavam na live também. Agradecer ao Gil, que fez essa ponte aqui também para trazer o pessoal Gil. do Arquivo Central. Convidar vocês, amanhã tem mais um episódio
do Zona Independente. Amanhã eu vou estar entrevistando a galera do Volpones. Então fica o convite também para quem tá aí, veio hoje. Vamos dar oportunidade também para conhecer mais um artista. Pra galera que vai vir na segunda, Também. vem retroagindo também, vai vendo o Arquivo Central, o Volpones, o Singrid e Ingrid que veio aqui, o pessoal do Pirinumanos, Crazy Land, uma galera que vem aqui, a gente tá sempre abrindo espaço pro artista underground aqui, que essa é a ideia, seja ele do teatro, do cinema, da música, do rock, do samba, da MPB, do sertanejo, que seja, porque todo mundo tem a sua mensagem, tem a sua caminhada e sua correria para falar. Beleza? Quero agradecer a Naldine, a SE, o pessoal do Cheque Teatro, o pessoal da Trendwear, que está aí fortalecendo com a gente. Sem vocês a gente não é ninguém, não consegue nada. O pessoal do BitLab Studios, aqui do estúdio, ao Leocard, que está fortalecendo, que fornece esse espaço, esse ambiente para a gente aqui poder gravar, trazer a mensagem de uma galera. E aguardem, porque eu vou soltar algumas novidades de alguns artistas lendas do rock que toparam vir aqui. Inclusive tem uma aqui que me mandou mensagem agora, vou falar para ela, estava gravando, por isso que eu não te respondi. Ela é de uma banda dos anos 90, de punk, HC. Se vocês forem ali procurar mais ou menos, vocês vão se ligar. Tem um cara também que já está confirmado, que é uma das lendas do thrash, do metal brasileiro, que vai vir aí também, que já está confirmado. Então, logo, logo eu já vou começar a soltar as datas aí para vocês. Acompanhem lá o Zona Independente na rede social, a BitLab, segue o pessoal do Arquivo Central. Agradecer o meu produtor aqui, o Felipe, e a minha produtorazinha, a minha assistente de câmera Pet ali, a Lele, que tá ali dormindo. Enquanto a gente bate um papo aqui, ela dorme numa tranquilidade. Então, gente, até amanhã. Fiquem com Deus. Um bom descanso para vocês. E segue os caras, hein? Tchau!